Turminha do quinto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de matemática, nós vamos aprender elementos do ângulo. Então vocês vão colocar a data no caderno de vocês. Jaú, 10 de novembro de 2020, pula uma linha, elementos do ângulo, página 99 e 100. Então vamos lá para o nosso livro na página 99. Não esqueçam de colocar a data curta, certo? Elementos do ângulo. O ângulo tem vértices e lados. Podemos identificar um ângulo pela sua letra que nomeou o seu vértice. Por exemplo, temos ao lado o ângulo O. Então, pessoal, vocês têm ali ao lado, então um ângulo, ele tem os lados e ele tem os vértices. Então, olha aqui. Esses são os lados. Um lado, né? E o outro lado. A vértices é aqui, onde os dois se encontram. No caso, é o que dá nome ao ângulo, né? Esse aqui é o O, então esse aqui, certo? Então, até aí vocês observem aí no livro de vocês. Então, vamos lá. Comparação de ângulos. Então, vocês têm aí no livro de vocês dois ângulos, olha. Vou fazer aqui, o ângulo A e o ângulo B. Pessoal, qual dos dois é maior? O A ou o B? O que vocês acham? Qual dos dois é maior? O ângulo B é maior do que o ângulo B é maior do que o ângulo A. Porque a abertura do B, olha, essa parte aqui, a abertura do ângulo, ela é maior do que a abertura do ângulo A. Então, o B é maior porque a abertura dele é maior. Então, quando vocês tiverem que comparar os ângulos, o tamanho dos ângulos, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar a abertura deles. Então, e nós podemos classificar os ângulos aqui em três. Primeiro, ângulo reto, ângulo agudo e o ângulo obtuso. Então, vamos primeiro lá. Vamos para o ângulo reto. O ângulo reto, ele tem a abertura, de 90 graus. Olha como ele é aberto, certo? Por quê? Como que eu meço um ângulo? 365 graus. Então, eu posso dividir ele em vários. 90. Peraí que daí vocês já vão entendendo. Então, vamos lá. Eu tenho o ângulo reto. Então, é a abertura do ângulo de 90 graus, certo? Depois, eu tenho o ângulo agudo. A abertura dele é menor do que 90 graus. Vou deixar aqui de 90 graus para vocês olharem. É menor do que um ângulo reto, Esse é o reto. Tá vendo? A abertura do agudo é menor do que a abertura, do ângulo reto. E aí eu tenho o ângulo obtuso. Olha lá. O ângulo obtuso, o que ele é? Ele é maior do que a metade do ângulo. Então, observa aí no de vocês,
O ângulo reto é um ângulo de 1/4 de volta. Então, olha aqui, ó. O ângulo reto, ó, eu tenho aqui a volta, né? Ó, 1/4, quarto, né? 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4, que seria o inteiro. Então, o ângulo reto, ele é do tamanho da abertura de 1/4. O ângulo agudo, ele é menor. Vamos se dizer, eu divido esse 1/4 no meio. Ele é menor. E o ângulo obtuso, ele é maior, ó, do que a abertura de 1/2. Então, ele viria mais ou menos, vamos se dizer assim, ó. Certo? Qualquer dúvida, pessoal, ó, faça a leitura, observem as imagens do livro, tá bom? Vamos ali para a página 100 para os nossos exercícios. Atividades. Número 1. Que tipo de ângulo há no canto da porta da sala de aula? Então, vamos lá, ó. Opa, meu livro vai cair. Eu tenho a porta da sala de aula. Que tipo de ângulo que é, pessoal? É o ângulo, ó, reto. Número 2. Que tipo de ângulo há na figura ao lado? Então, a figura ao lado, que figura nós temos? Nós temos um triângulo, não é? Então, vamos colocar aqui, ó. Que tipo de ângulo eu tenho? Ele é um ângulo reto? Não. Ele é maior do que meia volta, que é o obtuso? Não. Ele é um ângulo agudo, ó, porque ele é menor do que um ângulo reto. Número 3. Qual é o nome de A? Um ângulo maior que um ângulo maior que 1/4 de volta e menor do que meia volta. É o ângulo obtuso. Ele é menor, ele é maior, ó. Ele é maior do que 1/4 de volta. Olha aqui, 1/4 de volta. Ele é maior do que isso, mas ele é menor do que meia volta. Então, é um ângulo obtuso. B. O ângulo menor que 1/4 de volta. Então, eu tenho 1/4 de volta. O que é menor do que 1/4 de volta é o ângulo agudo. Um ângulo de 1/4 de volta é o ângulo reto. Pessoal, voltem lá na página 99, bem lá embaixo, e aí vocês vão fazendo a leitura lá também. 4. Assinale com um X a figura abaixo que só possui ângulos agudos e ângulos obtusos. Então, a figura, ela não possui ângulo reto. Ela possui nela ângulo agudo e obtuso. Então, nós temos aí, ó, 4 figuras. Ó. A primeira, a segunda, a terceira. Ficou meio tortinho, né? Vou arrumar aqui. Terceira. E a quarta. Então, uma delas só possui ângulos que são agudos e obtuso. Ó, essa aqui, todos são ângulos retos. Então, essa não é. Essa aqui, ó, tem ângulo reto. Também não é porque não possui. Essa aqui, ó, tem ângulo reto e tem ângulo agudo, que é menor do que 1/4 da volta. Também não é. Essa sim, ela possui, ó, ângulos agudos, obtusos e agudos. Então, é essa aqui. 5. Vejamos a armação de um pipa representado ao lado. Nela estão destacadas três ângulos. Classifique-os em ângulo reto ou obtuso. Então, vocês têm a pipa lá, aqui no livro de vocês, ó. Aqui do lado. Então, observem ela. Olha lá. A letra A, o ângulo que está em vermelho. O ângulo que está em vermelho,
Ele é obtuso ou ele é reto ou ele é agudo? Pessoal, ó, ele é mais aberto de todos, então ele é qual? O que tá em azul, aqui embaixo, aqui, ó. Ele é um ângulo quê? Ele tem um quarto de volta? Se eu colocar ele num círculo, ele vai ter um quarto de volta? Não. Ele é menor do que um quarto de volta. Então, qual é ele? Letra C, em verde, o que está em verde. Ele tem um quarto de volta? O que tem um quarto de volta, qual é? Que ângulo que é? Então, aí vocês vão responder a essas 3 perguntas, ó. Lembrem-se, o que tem um quarto de volta é reto. O que tem que é menor do que um quarto de volta é o agudo. O que é maior do que um quarto de volta, mas é menor do que meia volta, é o obtuso. Então, vocês vão lembrando disso. Voltem lá embaixo aqui, ó, da página 99. Deem uma olhadinha para vocês conseguirem responder esse aqui. Pessoal, qualquer dúvida, vocês me chamem. Até mais!